Olá a todos, bem-vindo a mais um devocional Caminhando com Jesus, né? Motivo para mim de muita alegria poder, estar aqui mais essa manhã para compartilhar, mais uma porção da palavra de Deus, né? Eu creio, que Deus ainda ele é um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que restaura, né? Ainda há perdão em Deus, né? Ainda há misericórdia no Senhor, né? Ainda estamos, sim, vivendo o tempo aceitável do Senhor, né? Enquanto Jesus não voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, né? Ainda há tempo, né? Se eu estou respirando, você está respirando, né? Ainda há uma esperança para nós, amém? Minha motivação, minha intenção aqui é só uma, né? Que o nome do Senhor venha a ser glorificado, adorado, exaltado através de mais esse devocional, né? Caminhando, né, com Jesus. Amém? A minha oração é que o Senhor venha fortalecer você, venha trazer clareza, venha trazer direção para a sua vida. A minha oração é que o Senhor venha trazer edificação para a tua vida. A minha oração é que o Senhor venha trazer cura, libertação. A minha oração é que essa palavra ela venha, né, ser uma palavra que venha ser alimento para a tua alma, amém? E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e a palavra do Senhor, ela é poderosa, amém? Quero compartilhar aqui mais uma palavra, né, com você nessa manhã. Eu não sei quem vai, né, ter um tempo para ouvir, né, esse devocional, mas é o Senhor que leva no coração da pessoa certa, assim eu acredito, assim eu creio. Amém? Hoje o tema é quebrando a fortaleza da vergonha. O tema hoje no nosso devocional Caminhando com Jesus é quebrando a fortaleza da vergonha, né? Vou dar uma pequena introdução para nós entrar no texto. No texto a gente vai meditar em Romanos capítulo 8, amém? Do versículo 1 ao 4. Só vou dar uma pequena introdução aqui do livro de Romanos para a gente entender. Está escrito assim: o livro de Romanos é considerado a joia da coroa dos escritos do Novo Testamento de Paulo. Ele escreve para a igreja em Roma e aborda uma variedade de considerações teológicas e doutrinárias. Escrito em 64 depois de Cristo, o tema principal de Romanos é que na cruz de Cristo Deus julga o pecado e ao mesmo tempo mostra sua misericórdia, né, salvadora. Então está escrito aqui que o tema principal, né, do livro, né, a carta aos Romanos, né, o tema principal da carta é falar da cruz de Cristo, né, e que Deus julga o pecado e ao mesmo tempo, né, Deus mostra misericórdia, né, salvadora, né. Então esse é o tema do livro, né, de Romanos, o porquê o livro de Romanos foi escrito, né. Romanos capítulo 8, 1 ao 4 está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da lei da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e que não vivemos mais segundo a carne, mas agora, né, segundo o Espírito, né? É o tema, né? Aqui é a palavra base para o estudo, né? Do devocional dessa manhã. O tema, né? Mais uma vez vou reforçar: quebrando a fortaleza da vergonha. Me dê atenção para você entender, amém? Esta semana estamos desfazendo algumas das mentiras que frequentemente acreditamos sobre a nossa identidade, né? Então, o tema dessa semana falando sobre mentiras que a gente acredita, né? Sobre a nossa identidade, né? Sobre quem realmente a gente é, né? Então, o tema dessa semana é falando sobre essas mentiras que a gente pensa que é uma verdade, mas na verdade é uma mentira, não é uma verdade, né? Então, está escrito assim: hoje vamos refletir sobre o poderoso domínio que a vergonha pode ter sobre o nosso coração. Às vezes sentimos arrependimento ou culpa, né? Às vezes sentimos arrependimento, né? Ou culpa. Aleluia. Mas a vergonha ocorre quando esses sentimentos dominam a nossa vida
e nos define pelos nossos piores momentos. A mentira que nos domina é esta: eu não sou nada mais do que o meu pior momento. Então, a pior mentira é essa: a gente pensar que a gente não é nada, né? Quando a gente avalia a nossa vida pelo nosso pior momento, né? O que é a vergonha? A vergonha nada mais é que quando a gente erra, quando a gente desliza, quando a gente comete algo, né? A gente comete algo errado na nossa vida, a gente faz algo que não somente desagrada a Deus, mas a gente faz algo para alguém, né? Ou para a gente mesmo, e a gente sente ali uma vergonha daquilo que a gente fez, né? Dentro de nós há uma vergonha, né? Vem essa vergonha. E muitas vezes quando a gente erra, essa vergonha vem, né? E ela vem com uma capa de mentira, ela vem às vezes dizendo que aquele erro que a gente fez ele é um erro irreparável, né? E ela quer muitas vezes nos menosprezar e nos diminuir por causa daquele erro do momento, né? Enquanto as pessoas estão presas há anos, né? Às vezes presas numa vergonha, às vezes num erro cometido lá no passado. Às vezes ela nem gosta de tocar no assunto, né? É algo mal resolvido que ficou no passado, né? E aquela vergonha muitas das vezes impede ela de começar de novo, impede ela de ser feliz de novo, impede ela de arriscar de novo, impede muitas vezes ela de acreditar nela mesma, né? E ela fica ali se condenando e aquela vergonha vai corroendo ela, vai corroendo a identidade dela. E é sobre isso que o devocional, né, está falando. Olha o que está escrito. Você já se sentiu preso em algum ciclo de culpa? Eu estava acabando de dizer, né? E vergonha sobre coisas das quais você se arrepende? É uma pergunta. Você já se sentiu preso em um ciclo de culpa? Por um erro que você cometeu, por um deslize que você cometeu, né? Por uma maldade que você cometeu, né? Ou uma vergonha sobre isso, né? E de algo também, às vezes, que você cometeu, mas você se arrependeu de ter feito aquilo. Então você nem faz mais. Mas ficou uma culpa, ficou algo, né? Lá atrás, né? E isso não pode definir a minha vida, não pode definir sua vida. Amém? Quando a gente erra, quando a gente comete um erro, a gente tem que entender, né? Se você é um cristão, nós temos que entender. Há um Deus que está sempre disposto a nos perdoar quando a gente vai até Ele com o coração aberto e confessa o nosso pecado, e a gente abre o nosso coração e fala para Ele sobre aquela vergonha, sobre aquela culpa, sobre aquela dor, sobre aquele erro, né? E a Bíblia vai dizer que Deus, ele nos perdoa e pega aquele erro nosso e ele joga no mar do esquecimento. E se Deus joga no mar do esquecimento, quando a gente confessa isso, né? A gente não pode carregar isso mais no nosso coração, a gente não pode mais deixar que esse erro, que essa vergonha, que essa culpa, ela venha acompanhar a nossa vida. Amém? Porque nós somos seres humanos. Nós falhamos, nós erramos, né? Nós estamos vivendo num mundo que infelizmente é um mundo corrompido, é um mundo caído, né? E é claro que a gente tem que lutar contra essas coisas, é claro que a gente tem que buscar Deus em oração, é claro que a gente tem que pedir força ao Senhor, é claro que a gente tem que obedecer o que está escrito na palavra do Senhor, é claro que a gente tem que ter comunhão com o Senhor, né? Isso ajuda, isso faz a gente ter sentido, a nossa identidade está nisso, em estar com o Senhor, e deixar que Deus venha cada dia mais curando, né, o nosso caráter, curando o nosso coração, curando essa culpa e essa vergonha, né? Porque o único que pode fazer isso é Deus, né? E olha o que está escrito aqui. Né, um especialista em pesquisa sobre vergonha, Brené Brown, né, diz, né? É um estudioso aqui, né? Ele fala o seguinte: a vergonha é o sentimento que você tem quando acredita que não é digno de que alguém se importe ou ame mais a você. Que você é uma pessoa tão ruim que nem pode culpar outras pessoas por não se importarem com você. Olha que forte. A vergonha é um sentimento que você tem quando acredita que não é digno de que alguém se importe com você, que alguém ame você. Que você é uma pessoa tão ruim que nem pode culpar outras pessoas por não se importarem com você, né? Você vê que a vergonha, se ela não for tratada, a culpa, né? Vem a culpa, da culpa vem a vergonha. A culpa e a vergonha caminham de mão dada, né? As duas caminham de mão dada. Se elas não forem tratadas, se elas não forem, né, curadas em Deus, né? Elas têm o poder de paralisar a nossa vida. Ela tem o poder de não deixar a gente recomeçar. Ela tem o poder de paralisar a gente, né? De não deixar a gente a tentar de novo, não deixar a gente a ser feliz novamente.
né? Porque muitas pessoas, infelizmente, cometem erro em suas vidas e elas passam a vida inteira se culpando, uma vida inteira vivendo, lembrando aquilo lá e sentindo vergonha por aquilo. E elas se sentem, né, que elas não podem mais ser amadas, que elas não têm mais porque as pessoas amam ela por causa daquele erro, por causa daquela culpa, por causa daquela vergonha. E essa não é uma verdade, essa é uma mentira, né? Porque Deus nos ama, Deus não nos rejeita, Deus sempre está de braços abertos para nos dar um recomeço, para estar nos curando, para estar nos restaurando. Porque se eu entreguei a minha vida a Cristo, se você entregar a tua vida a Cristo, se você já entregou, amém, mas se você não entregou, se você entregar a tua vida ao Senhor, você pode ter certeza que Deus vai mudar a tua identidade. E a tua identidade vai se passar a ser uma identidade de filho de Deus, de filha de Deus. E isso muda tudo na nossa vida. Porque a partir do momento que você entende que você é um filho, uma filha de Deus, que você tem essa revelação dentro de você, essa revelação ela tem o poder de não somente curar, libertar, restaurar você, mas ela tem o poder de mudar o rumo da tua história, o rumo da tua vida. E essa é uma verdade, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? Em Romanos 8 está escrito: quem vai intentar acusação sobre os escolhidos de Deus? Porque é Deus, seu próprio Senhor Jesus, quem os justifica. Quem os condenará? Se foi Cristo Jesus que morreu e entregou a sua vida por eles. Não há condenação, não há culpa, não há vergonha para aqueles que acreditam no Senhor, para aqueles que entregaram o governo das suas vidas para Jesus. Não fique preso na vergonha, não fique preso na culpa. Se você está lutando contra um pecado, se você está lutando contra a tua natureza, continue lutando, mas não deixa que os teus erros, não deixe que a opinião das pessoas venham definir você, porque Deus é um Deus que nos dá recomeço. Deus é um Deus que tem o prazer de nos dar recomeço quando a gente se arrepende e volta o nosso coração a Ele e a gente aprende com os nossos erros, né? Aleluia, glória a Deus. Está escrito aqui, ó. A cruel mentira que a vergonha sussurra em nosso coração não poderia ser mais diferente da bela verdade da palavra de Deus. Escuta, a mensagem do Evangelho é que em Cristo Jesus, olha o que eu acabei de falar, somos completamente livres do pecado, da vergonha e do nosso passado. Vou repetir. A mensagem do Evangelho, a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, está afirmando que em Cristo Jesus somos completamente livres do pecado, da vergonha e do nosso passado. Deixe essas palavras da passagem de hoje ressoarem em seu coração. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Se você entregou a tua vida a Cristo, entregou a tua vida a Deus, não há mais condenação a você. Agora, se você não entregou a vida a Cristo, não entregou a vida a Deus, você precisa entregar a tua vida a Jesus. Você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você está fraco na fé, se levante. Se você está cambaleando, afirme os seus pés, volta para a oração, volta para a comunhão, volta a meditar nas Escrituras, volta a clamar e pedir ajuda ao Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que não há condenação. E se está dizendo que não há, porque não há. Então não deixa o diabo, não deixa os demônios, não deixa pessoas, não deixa os teus erros, não deixa a sua própria mente te sabotar, não deixa os teus sentimentos te sabotarem. Aleluia, glória a Deus. Deus me fez e te fez mais do que vencedor. Não há condenação. Olha, está escrito, você foi completamente libertado do pecado e da vergonha do seu passado. A vergonha quer dizer que você é indigno e não é amado. A vergonha está apontando que você é indigno e você não é amado. Mas a Bíblia está dizendo que você é profundamente amado. Então você tem que acreditar no que a Bíblia está dizendo. Você tem que acreditar no que o Senhor está dizendo a teu respeito. E não no que a tua mente, não no que o teu erro, não no que o teu passado está apontando para você. Aleluia, glória a Deus. E essa palavra é libertadora, ela é restauradora. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia está dizendo que você é profundamente amado, escolhido por Deus e completamente perdoado por Ele. Completamente perdoado por Ele. Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. E se Deus nos perdoou, quem é o diabo? Quem é a gente mesmo? Quem é as pessoas para nos definir e para nos apontar?
Se foi o que aconteceu lá atrás, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, porque Ele te faz mais do que o vencedor. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te perdoou. Foi Ele que te deu um recomeço. Aleluia, essa palavra é libertadora. Glória a Deus. Os nossos erros não são apenas perdoados por Deus, mas completamente esquecidos também. Ouça essas palavras do Salmo 103. Olha o que está escrito no Salmo 103, versículo 12. Pega a tua Bíblia aí. Olha, medita ali, Salmo 103, 12. Olha o que está escrito. Aleluia. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim como o Oriente está longe do Ocidente, né? Uma extremidade, está muito longe. Assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta longe de nós, ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele perdoa e joga no mar do esquecimento os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas derrotas. Esse Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que restaura, ele ainda é um Deus que cura. E a gente tem que parar de ficar focado nos nossos erros, ficar focado no nosso passado, ficar focado nas coisas ruins que a gente fez. Se você fez, se arrependa. Sabe, se arrependa, abandona, volta o teu coração a Deus, abre o teu coração a Deus. Por mais difícil que seja, por mais que o teu erro seja um erro atualmente irreparável, às vezes tem pessoas envolvidas na situação. Mesmo assim, Deus é um Deus que tem o poder de nos dar uma nova oportunidade. Deus é um Deus de recomeço. E Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Reserva um momento para você visualizar sua área de vergonha. Olha aí, faz uma análise na tua vida. Qual é a tua área de vergonha? Arrependimento ou culpa? Com que você luta para deixar ir? Aquilo que você está lutando para deixar ir. Áreas da tua vida que você tem arrependimento. Você se arrepende de ter feito aquilo. Você tem vergonha de ter feito aquilo. Medita aí, faz uma pequena reflexão. Agora imagine Deus pegando todas essas coisas, essa memória, como uma pedra e lançando tão longe quanto o olho pode ver, então muito mais longe, tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, tão longe quanto o Norte está do Sul. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus perdoador, esse é o Deus misericordioso, o Deus de justiça. A Bíblia vai dizer, os que vêm a mim eu não vou lançar fora da minha presença. Meu Deus, irmãos, o fardo de Jesus ainda é suave e o jugo dele ainda é leve. Ouça agora estas palavras faladas por Deus em Isaías 43, 25, o que está escrito? Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Deus não se lembra mais dos nossos pecados, quando ele é confessado, quando a gente é verdadeiro, a gente vai até ele, a gente confessa, a gente clama e pede ajuda a ele. Ele não lembra mais. Imagine agora a sua vergonha escrita em um papel, sendo apagada, coberta para nunca mais ser vista. Pode ser difícil esquecer e superar os nossos erros, mas não é difícil para Deus. Ele te perdoou completamente e promete que quando ele perdoa, também ele escolhe esquecer. Deus perdoa e Deus esquece. Então Deus está dizendo para você, se perdoa também, esqueça isso. E bola para frente, e se levanta. Aprenda com o seu erro, não cometa mais ele. Porque eu me esqueço do teu pecado, eu apago o teu pecado. Eu não me lembro. Eu sendo Deus, ter o poder de julgar a sua vida. Meu Deus, é forte isso. Eu me esqueço e eu apago. Então quem é você para ficar lembrando? Quem é você para ficar se culpando? Se perdoe, levanta a tua cabeça e recomece. Essa é a palavra de Deus para alguém que vai ouvir esse devocional através desse vídeo. Aleluia, glória a Deus. E ele também escolhe esquecer. Ele apaga o nosso passado e nos dá um futuro brilhante e completamente novo. Ele que apaga o nosso passado, é ele que nos dá um futuro brilhante, completamente novo. Deus quer te dar um futuro completamente novo, só que você tem que crer nessa palavra. Você tem que acreditar nessa palavra. Você não é definido pelo seu pior momento, você é definido pelo melhor momento de Jesus. Seu passado está perdoado, esquecido.
e a lousa completamente limpa, está apagada. Leve esta afirmação baseada na passagem de hoje para o seu dia e lembre-se dela sempre que se sentir sobrecarregado pelo passado. Sempre que vier à tua memória o teu passado, lembre-se, né, que não há condenação para você. Que você não é o teu passado. Que o teu passado não pode te definir. Porque Deus te escolheu, Deus te amou, Deus te ama e Deus te perdoa. Portanto, agora já não há condenação para mim. Declara essa palavra. Quando o teu passado vir te assombrar, quando o teu passado vir querer te afogar, vir querer te parar, te entristecer, lembre. Portanto, agora já não há condenação para mim, que estou em Cristo Jesus. Quem está em Cristo não há condenação. Não há condenação, irmãos, para aqueles que estão em Cristo. Essa palavra é poderosa, essa palavra é gloriosa, ela é verdadeira. Há uma identidade verdadeira em Deus, há uma identidade verdadeira em Jesus para nós, de ser chamados filhos e filhas de Deus. Glória a Deus, quebrando as fortalezas da vergonha. O meu passado não me define, os meus erros não me definem. O que me define é o que a palavra de Deus diz. O que define é o que o Senhor está falando a meu respeito. E Ele está dizendo que não há mais condenação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Ele venha fortalecer você, que Ele venha estar curando você, restaurando você, dando clareza e direção para a tua vida. Amém? Essa é a minha oração por você. Amém? Deus abençoe a tua vida, a sua casa, e se lembre, o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.